Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 3, as aulas 7 e 8. Expressões algébricas, como fatorá-las? Objetivos de aprendizagem: estabelecer expressões algébricas equivalentes por meio de fatoração por fator comum. Estabelecer expressões algébricas equivalentes por meio de fatoração por agrupamento. E verificar a equivalência de expressões algébricas por fatoração, por fator comum ou agrupamento. Estamos no Aprender Sempre do 8º ano, na página 94. Habilidades: reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Já conhecemos algumas formas possíveis para encontrarmos expressões algébricas equivalentes a outras. Nas atividades a seguir, recorreremos a uma estratégia específica para isso, a fatoração. Fatorar significa decompor em fatores. Assim como fazemos com os números, por exemplo, o número 16 pode ser fatorado de duas formas. O 16 eu posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou o 16 eu posso escrever ele como 8 vezes o 2. Podemos fatorar também as expressões algébricas. Vamos ver como isso é possível? Bom, Francinildo gosta bastante de matemática, principalmente do estudo de expressões algébricas. Ele percebeu que elas podem ser reescritas a partir de um fator comum. Observe suas anotações. Bom, uma expressão algébrica que ele colocou aqui foi 2a mais 3ab menos 5a ao quadrado. Os três termos possuem o fator a em comum. Então, eu posso colocar o a em evidência e obter o seguinte. Ele vai colocar o a em evidência. Então, eu coloco o a para fora. Para dar 2a, é a vezes o 2. Para dar 3ab, é a vezes o 3b. Para dar menos 5 ao quadrado, é a vezes menos 5. Agora é a sua vez de praticar. Obtenha expressões algébricas equivalentes por meio da fatoração por fator comum. No caso A, é A menos AB. A gente viu que o A é um fator comum nos dois, então a gente vai colocar o A para fora. Se eu colocar o A para fora, vai ficar A vezes 1 menos B. Porque A vezes 1 dá o A. E A vezes menos B dá o menos AB. AB, vimos que o fator comum é o x. Então, vou colocar o x para fora. Então, vai ficar 3x. No caso que eu coloquei o 3x, porque ó, aqui o 3, o 6, o 9 são múltiplos de 3, então eu já posso colocar o 3x para fora. Então, eu coloquei o 3x para fora. 3x vezes 1 dá o 3x. 3x vezes 2x dá o 6x ao quadrado. 3x vezes menos 3x ao quadrado dá menos 9x ao quadrado. Na C, o que a gente pode observar na C? Eu tenho AB, eu tenho B, eu tenho o A e tenho o B. Então, eu vou dar uma modificada. Aqui eu vou colocar um 9 ao quadrado no final, depois do menos 15b. Então, ó, vai ficar 7ab menos 5b menos 15b ao quadrado mais 9 ao quadrado. O que eu posso observar? Que esse primeiro, o segundo e o terceiro agora, eu posso colocar o b em evidência e deixar o 9 ao quadrado para fora.
Se eu tenho 7ab menos 5b menos 15b ao quadrado, eu vou deixar o b para fora. Então, vai ficar 5 vezes... Para dar 7ab é 7b vezes 7a, que vai dar o 7ab. b vezes menos 5 dá menos 5b. E b vezes menos 15b dá menos 15b ao quadrado. E eu vou deixar um mais 9a de fora. Então, essa daqui é a minha fração, é a minha expressão equivalente. AD. Eu tenho y elevado a 5 mais 5y elevado a 4 menos 10y elevado a 3 menos 5y. Vimos que eu tenho 5 em todas as parcelas, então eu vou colocar o y em evidência. Então, vai ficar y igual y à quarta, porque y vezes y à quarta é y à quinta. Y vezes 5y à quarta dá 5y à quarta. Y vezes 10 menos 10y ao quadrado dá menos 10y ao cubo. E y vezes menos 5 dá menos 5y. Então, o y vai ficar em evidência. Aí, a gente percebe que eu tenho c ao cubo menos 16c ao quadrado. Então, eu vou colocar o c em evidência. Então, vai ficar c ao quadrado menos c menos 16. Por quê? C ao quadrado vezes o c dá c ao cubo. E c ao quadrado menos 16 dá menos 16c ao quadrado. AF, 11Q menos 121. Eu não tenho nenhuma letra que eu possa colocar em evidência, mas eu tenho um número. Porque 11 vezes o 11 dá 121. Então, eu vou colocar o 11 em evidência. Porque 11 vezes o Q dá 11Q. E 11 vezes menos 11 dá menos 121. Olha G, eu tenho XYZ, XZ, YZ e Z ao quadrado. Como essa daqui todos têm o Z, o que eu vou colocar? O Z em evidência e todos são múltiplos de 2. Então, eu vou colocar o 2Z em evidência. Então, vai ficar 2Z vezes 32XY menos x mais 16y menos 512z. Por quê? 2z vezes 32xy é 64xyz. 2z vezes menos x dá menos 2xz. 2z vezes 16y dá mais 32yz. E 2z vezes menos 512z dá menos 1024z. 2. Outra forma existente para fatoração de expressões algébricas é por agrupamento. Veja como ela acontece com o exemplo da expressão 16b menos 2a menos 4ab e mais 8. Olha lá. 16b menos 4ab, a gente pode colocar o 4b em fator comum. E 8 menos 2a, a gente pode colocar o 2 em fator comum. E a gente pode colocar ela como a distributiva de parcelas iguais. No caso, eu posso fazer 4 menos a vezes 4b mais 2 e fazer a distributiva entre as duas parcelas. A. 2t vezes 4 mais t mais 5 vezes 4 mais t. Vemos que está em evidência o 2t e aqui o 5. Então, o que eu vou fazer? A primeira parcela é os números que estão fora do parênteses e a segunda parcela é o valor de dentro do parênteses. Então, como que vai ficar? 2t mais 5 é aqui, ó, fora do parênteses, 2t mais 5. 4 mais t é igual a 4 mais t.
que é essa primeira parcela. Então, vai ficar 4 mais t vezes 2t mais 5. AB, o que eu tenho fora do parênteses? Eu tenho o J, o 9 e o menos, quando não tem nada que eu coloco o 1. Então, é o J mais 9 menos 1. E dentro do meu parênteses, podemos observar que são o quê? Parcelas iguais. Então, eu vou deixar em evidência o D mais 2J, que está dentro do meu parênteses, vezes o que está fora do meu parênteses, que é o J mais 9 menos 1. Então, D mais 2J vezes J mais 9 menos 1. AC, 18x mais 6y mais 15x ao quadrado mais 5xy. Vou dar uma separada aqui, ó. Aqui é x, aqui também é x. Aqui também tem x e aqui tem y. Então, vou colocar ela aqui e vou colocar o x em evidência, só que eu tenho o 18 e o 15. Então, vou colocar o 3x em evidência. Aqui, eu vou colocar o y em evidência. Olha como que vai ficar, então. 3x vezes 6 mais 5x. Porque 3x vezes o 6 dá o 18x. 3x vezes 5x dá os 15x ao quadrado. E aqui eu coloquei o y em evidência, porque y vezes o 6 dá o 6y. Y vezes 5x dá 5xy. Então, eu coloquei o 3x aqui em evidência e o y em evidência. Observe que aqui dentro é o mesmo resultado, é o 6 mais 5x. Então, como que eu vou fazer? Primeira parcela é o 6x mais 5 e a segunda é os números que estão para fora, que é o 3x mais y. AD, 12a ao quadrado menos 21ab mais 56A e menos 98B. A gente tem A, aqui também tem A, aqui também tem A, e aqui tem B e aqui tem B. Olha, podemos colocar aqui 12A ao quadrado. O que eu posso juntar aqui? Colocar o 56 na frente, mais 56A, menos 21AB e menos 98B. Eu só inverti, coloquei o 56 para frente e o 21 para trás. Ficou 12A ao quadrado, mais 56A, menos 21AB, menos 98B. Aqui eu tenho o A, nos três primeiros eu tenho o A em evidência, e nos dois últimos eu tenho o B em evidência. Então, o que eu posso estar escrevendo? Na frente eu coloquei o 4A em evidência, que ó, 4A vezes 3A dá os 12A ao quadrado. 4A vezes o 14, que dá os 16A. E no segundo membro aqui, na segunda parcela, eu coloquei o menos 7B em evidência. Eu coloquei o B em evidência. Menos 7B vezes o 3A dá menos 21AB. E o menos 7B vezes o 14 dá menos 98B. Vemos, então, que a parcela de dentro é igual. Ó, 3A mais 14. Então, eu vou pegar as de fora. Vou fazer 4A menos 7B vezes a parte de dentro, que é 3A mais 14. Aí, 20f ao quadrado menos 10fg menos 14fh mais 7gh. Bom, vamos colocar ela aqui em evidência. Quem que eu vou colocar em evidência? Eu coloquei o f e o h em evidência. Primeiro vai ficar 10f vezes 2f, que dá 20f ao quadrado. 10f vezes menos g dá menos 10fg. E aqui eu coloquei o menos 7h
em evidência. Menos 7H vezes 2F dá um menos 14F ao FH. E menos 7H vezes menos G, menos com menos dá mais. Então, dá 7GH. Então, dentro ficou igual o 2F menos G. E para fora, 10F menos 7H. Então, vou fazer a distributiva de 10F menos 7H vezes 2F menos G. 3. Observe a seguinte expressão algébrica. 6n ao cubo mais 7m à quarta menos 5m ao quadrado n menos 9n mais 4m elevado a 6. Qual das alternativas a seguir contém uma expressão algébrica equivalente a ela? Bom, no caso, eu vou escrevê-la como os n's para frente e os n's atrás. Então, primeiro eu vou colocar esse, depois esse e depois esse e esse outro número. Bom, então olha cá. 7m à quarta menos 5m ao quadrado n mais 4m elevado a 6 mais 6n ao cubo menos 9n. Na parte da frente, eu vou colocar o m elevado a 2 em evidência. E aqui na parte de trás, eu vou colocar o n como evidência. No caso, eu vou colocar o 3n em evidência. Ó, m ao quadrado vezes 7m ao quadrado dá 7m ao quadrado. M ao quadrado vezes menos 5n dá menos 5m ao quadrado n. E m ao quadrado vezes 4m à quarta dá 4m à sexta. Agora, aqui, como o 6 e o 9 são múltiplos de 3. Então, eu coloquei o 3n como evidência. Então, 3n vezes 2n ao quadrado dá 6n ao cubo. 3n vezes menos 3 dá menos 9n. Então, qual é a alternativa correta? Essa primeira não é, então é a alternativa B, essa daqui, ó, que é igual à nossa expressão algébrica. 4. Observe a seguinte expressão algébrica e responda. 2x mais y vezes x mais y mais x vezes x menos y. A alternativa que apresenta expressões equivalentes a esta, qual que é? Então, vamos pegar a minha expressão algébrica, colocar ela aqui. Agora, aqui eu vou fazer a distributiva. Y vezes o x dá yx. Y vezes o y dá y ao quadrado. Então, olha aqui. 2x, 2x. Y vezes o x, yx. Y vezes o y, y ao quadrado. X vezes o x, x ao quadrado. E x vezes menos y, menos xy. O que dá para eu anular? Yx positivo com yx negativo, eu anulo. Então, vai ficar, então, aqui 2x mais y ao quadrado mais x ao quadrado. E 2x mais y ao quadrado mais x ao quadrado, vamos observá-las aqui, ó. Qual que é? É essa daqui. E essa outra aqui, essa daqui, ó, 2x, y ao quadrado mais x ao quadrado menos xy. Então, a nossa alternativa é a C. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.